quero te convidar a abrir seu coração para que o Senhor fale contigo nessa noite. Abre o seu coração porque o Senhor dá uma palavra e Ele quer que você receba, leve, guarde e viva dentro de você, amém? Pastor Neto. Glória a Deus. Abraço do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Que bom, né? Glória a Deus. Mais uma noite, o Senhor nos concede a maravilhosa oportunidade. Não me canso de ser repetitivo quando louvo a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos concede de nos reunirmos para adorarmos o nome do que vive e reina para Deus sempre. Eu posso constatar que nós já estamos colhendo frutos do grande avivamento. Eu vou mostrar para vocês. A igreja nas sextas-feiras, 25 pessoas, máximo 30. Quarta-feira, 25, 30. No melhor dia possível, 35 pessoas. Olha a sua volta. Não estamos em apenas 25 pessoas. Isso não aconteceu apenas hoje. Vem acontecendo. Tem acontecido. Aos domingos, nós estamos com carência de lugares para as pessoas sentarem, porque a igreja tem enchido de vidas, enchida de frutos. Isso é prova de que Deus já começou. E se Ele começou, você crê que Ele começou? Aquele que começou a boa obra não deixará de contemplar o seu fim, ou de consumar, ou de fazer com que ela seja completa. Você crê? Se Deus começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel, queridos. Eu vejo a bênção do Senhor já acontecendo. Não estou esperando colher no futuro, já estou colhendo no presente. Eu dou glória a Deus por isso. Ezequiel capítulo 37. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel está depois de Isaías, Jeremias. Ezequiel é o terceiro grande profeta. O quarto é Daniel. Os livros estão na sequência: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nós estamos em Ezequiel capítulo 37. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você não achou, desculpa as suas folhas ruidosas sendo folheadas. Parou? Glória a Deus. Significa que os irmãos acharam. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero convidá-los para ler junto comigo o versículo 8 ao versículo 10. E diz assim: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem os 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo.
a sua cabeça. Suplique, ore ao Senhor, para que Ele te abra os ouvidos. Se você é dele, os seus ouvidos são dele, o seu coração pertence a Ele, a palavra também é dele, a vontade prevalecente é a dele, pois por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor meu Pai, meu Deus, meu Salvador, neste momento, Senhor, estou com as Escrituras abertas no livro do profeta Ezequiel, palavra que o Senhor me revelou nesta tarde, para que eu a pregasse ou apregoasse aos ouvidos da igreja que logo à noite se reuniria para ouvir. Eu sei que estão aqui as pessoas que o Senhor compungiu o coração, as pessoas que o Senhor selecionou para estarem. Aqueles que não estão, foi da vontade do Senhor que eles não viessem, pois a palavra do Senhor veio a eles, a nós. Queremos te pedir que abra os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para compreender, o nosso espírito para agir conforme a instrução que nos dará o Senhor nosso Deus nesta noite, a fim de que venhamos a entrar na posse de direito de todas as bênçãos proferidas através da palavra, de todas as bênçãos contidas no texto sagrado e no que ele representa, muito além da letra, o Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Em nome de Jesus, meu Senhor Rei, eu quero te pedir e quero também te agradecer, porque eu creio que nós já recebemos. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Se eu perguntar aos crentes com mais de um ano de fé, se já ouviram Ezequiel 37, eu tenho certeza que a resposta será positiva. Sim, já ouvi Ezequiel 37, já li Ezequiel 37, pois é um dos capítulos mais conhecidos do profeta Ezequiel, o homem que teve uma visão maravilhosa de Deus em seu chamado. O chamado de Ezequiel foi simplesmente extraordinário. Até hoje as pessoas ficam espantadas, ficam paralisadas diante da visão que Ezequiel teve de Deus. É uma visão que não se repete nas Escrituras. Se você quiser ler depois da sua casa, você abre o primeiro capítulo, o chamado de Ezequiel por Deus, e você vai ver o que Ezequiel viu. Uma visão dos céus, uma visão de 4 seres celestiais, a visão do Senhor assentado no trono. Uma visão tão maravilhosa que durante séculos os homens tentaram ilustrar como aquilo era possível. Hoje, com os recursos gráficos, é possível ilustrar o que Ezequiel viu, mas naquele tempo era algo impossível ilustrar apenas as imagens do que ele viu, porque compreender o conteúdo da visão, isso é um mistério que nem a ele foi plenamente revelado. Mas se você crê no Senhor, Ele vai te revelar aquilo que é interessante, aquilo que importa a você, aquilo que compete a você, aquilo que Deus tem reservado para você. Não somos Ezequiel. Ezequiel já subiu, Ezequiel já foi sepultado, o seu espírito subiu para a glória. Agora não é o tempo de Ezequiel, agora é o nosso tempo. Deus vai revelar coisas grandes para vocês, porque é chegado o nosso tempo. Esta é a nossa geração, a geração de benditos do Senhor. Conosco o Senhor vai falar, através de nós Ele vai agir, através de você vai expressar a glória e o poder de Deus Todo-Poderoso, o que fez e faz todas as coisas. Amém? Amém. Amados de Deus, se você fosse chamado para retratar a morte
em quadros, em figuras. Que figuras você usaria para retratar a morte? O versículo 11 do capítulo 37 vai nos mostrar a razão, o motivo pelo qual o Senhor agiu no capítulo 37. Não há texto sem contexto. O antes e o depois do texto vai te fazer compreender melhor. Se você é daqueles ou daquelas que abre a Bíblia sobre a testa, ou que traz as Escrituras sobre a testa e abre, você vai ser sempre um menino, uma menina na fé. Você vai andar sempre em águas rasas. Mas se você é daqueles ou daquelas que medita na palavra do Senhor, que investe tempo na leitura e meditação para a compreensão do texto, meditar não é simplesmente ficar em silêncio, refletindo aquilo que você terminou de ler, é também orar em espírito, dizendo: Senhor, me revele o que está além da letra, me faça conhecer os mistérios que eu acabei de ler e que minha alma não compreende. Senhor, as coisas escondidas pertencem ao Senhor, o Senhor nosso Deus, mas as reveladas e as Escrituras é revelação de Deus, elas pertencem a nós e os nossos filhos para que possamos obedecer. A palavra não foi escrita para seres de outro planeta, a palavra foi escrita para você. É Deus querendo falar com você, é Deus abrindo o seu coração e a sua boca através da expressão das Escrituras para falar com você. Diga nesta noite: Senhor, fala comigo, fala, Senhor, comigo, porque eu, teu filho, quero ouvi-lo, e Deus vai falar com você. Quando você medita nas Escrituras, Deus fala com você. E o versículo 11 vai nos mostrar, vai nos relatar, ou vai nos retratar as três figuras da morte. Vejamos, versículo 11 do capítulo 37. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Os ossos representavam a casa de Israel. Os ossos representavam a nação de Israel. Por quê? Veja o que diz a continuação. Eles dizem, eis que dizem: os nossos ossos se mais forte, os nossos ossos se secaram. Qual é a figura que melhor representa a morte física? Ossos secos. Uma caveira. Essa linguagem é universal, irmãos. Em qualquer lugar do mundo em que você chegar, a maior e mais compreendida representação da morte física é uma caveira. Ossos secos. Ossos secos. Porque nós temos ossos e eles não estão secos. Nós estamos vivos. Mas quando os ossos estão secos, eles significam que nós estamos mortos. Então eles diziam o seguinte: nós estamos mortos, não há esperança para nós, nós estamos como ossos secos. Segunda figura da morte, veja: pereceu, tirou, mantém lá, pereceu ou se perdeu. Se perdeu o que? A nossa esperança. Se perdeu a nossa igreja, esperança. Alguém que não tem esperança, alguém que não nutre esperança, alguém que não acredita mais, ela está o quê?
morre. Mas esta é a figura que melhor representa a morte da alma. A morte da alma. Entenda isso em nome de Jesus. A alma morreu. Porque quando alguém não tem mais esperança, diz o provérbio, a esperança é a última que morre. De fato, isso tem um fundo de verdade, porque é a última coisa, ou se é que podemos chamar a esperança de coisa, é a última que perece, é a última que morre. Ela vai até o fim, ela espera até os últimos momentos da vida. Quando a esperança terminou, significa que estamos mortos. Terceiro, retrato da morte. Estamos de todos ou de todo cortados. Vai falar de morte espiritual. Jesus disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Repita comigo. Jesus disse: eu sou a videira e nós somos o quê? Ele é a fonte da vida. Para você viver, você precisa estar ligado a Ele, você precisa estar unido a Ele. Sem Ele, nada nós podemos fazer. E Ele acrescenta ainda que se os ramos forem cortados, eles para mais nada servem, a não ser para serem queimados. Se você for cortado de Jesus, a fonte da vida, espiritualmente você está morto. Veja então a condição miserável de Israel: mortos fisicamente, mortos emocionalmente, morte da alma e mortos espiritualmente. De fato, eles estavam como ossos secos, como eles mesmos diziam: estes ossos são toda a casa de Israel, porque Israel diz, eles que dizem, diz o Senhor, eles dizem, os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados, estamos mortos, sem nenhuma esperança de vida. A palavra, irmãos, avivamento, ela é uma definição para vivificado, vivo, para vivo. Avivar significa produzir vida, dar vida. Quando falamos em avivamento na igreja, falamos da vida de Deus que precisa haver na vida da igreja, porque sem Jesus nós somos apenas ramos destinados ao fogo. Em Jesus fazemos parte da árvore, fazemos parte da videira, somos alimentados por Ele, vivemos através dele, vivemos para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que para Ele e por Ele são todas as coisas. Você vive nele, você depende dele, a sua vida é dele, tudo que você tem é dele. Não se estribe em sua própria força, em sua própria capacidade, mas dê graças ao Senhor que te enxertou na videira verdadeira e através de você ele produz frutos que duram para todos sempre. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça para sempre, para sempre. Portanto, esse é o retrato de Israel. Jeremias, o profeta, para você entender o contexto, ele viu, ele foi testemunha ocular da devastação que ocorreu em Israel. E como alguém que é convidado para conduzir uma cerimônia fúnebre, os irmãos já participaram de cerimônia fúnebre, de culto fúnebre? É um culto triste, de lamentações, de choro pelo que se foi. E quando Israel caiu, muitos anos atrás, Jeremias é o homem, é o profeta que Deus escolheu, não só para pronunciar sentença,
não só para pronunciar o castigo, mas também para testemunhar a realização do castigo, o cumprimento da pena lançada e infligida a Israel. E lá no seu livro, não precisa você abrir, em Lamentações capítulo 3, ele começa então o seu culto fúnebre, o culto fúnebre da nação, sozinho, assentado em meio aos escombros, sentindo em suas narinas o cheiro da morte. Muitos foram mortos, muitos perderam as suas vidas, outros foram levados como prisioneiros de guerra. Jeremias assentado sobre os escombros da cidade, provavelmente em partes do que era o templo, o magnífico templo de Salomão. Ele vai conduzir o seu culto funeral, ou seu cerimonial fúnebre a respeito de Israel. E ele diz assim, a partir do versículo 18: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Já não tenho mais forças para lutar, já não tenho mais vigor para resistir, nem tenho esperança que um dia o Senhor reverterá a nossa condição. Ele continua aqui no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, ou do amargor destes dias, da amargura desta derrota, da amargura deste sofrimento. É isso que diz o profeta: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. As lembranças do que havia acontecido. Ele testemunhou a desgraça e a destruição que veio sobre Israel. Ele começa a relatar, ele começa a lamentar, como se estiver em um velório, conduzindo uma cerimônia fúnebre com um corpo presente. Aí ele continua aqui no versículo 21: disto me recordarei na minha mente, eu vou continuar me lembrando sempre, por isso esperarei, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você não abre a boca para dar uma glória a Deus? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra, porque as suas misericórdias são infindáveis, elas não têm limites, elas são sem fim. Louvado seja Deus, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha alma ou a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele continua o seu culto fúnebre e diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aí ele conclui, ele resume dizendo o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor nosso Deus. Isso quando a cidade foi devastada, quando os seus moradores foram mortos e quando outros foram levados em cativeiro. Agora, amados, os anos vão se passando. Passam-se 10 anos, 20 anos. E como escreveu Salomão em um de seus provérbios, ele diz assim: quando a bênção é protelada, os nossos ossos se quebram. Ele quis dizer o seguinte: quando a bênção demora demais, é por isso que a sua não vai demorar demais, viu? Deus sabe que você não pode esperar muito. Deus sabe que não temos condições de esperar muito tempo. Quando a bênção é demorada, isso serve ou age em nós como se fosse uma enfermidade corrosiva. Mas quando nós somos prontamente atendidos, a nossa alma se renova, escreve ele. Os anos vão se passando e eles vão perdendo a esperança. Eles vão perdendo a esperança. Esse profeta Ezequiel, quando ele foi transportado para Babilônia, ele era apenas uma criancinha, um menino bem pequeno.
Ele vai crescer na Babilônia e Deus vai levantá-lo como profeta. Os anos haviam se passado e a lamentação do povo era: nós estamos secos, os nossos ossos estão secos, não temos mais esperança, fomos cortados, não há mais nada o que fazer. Então Deus vai agir, Deus vai mostrar o que Ele vai fazer, Deus vai mostrar o que Ele pretende fazer. O capítulo 37 é exatamente isso. Então Deus chama o profeta, depois que o povo não tinha mais esperança, depois que o povo se sentia morto, depois que o povo não tinha mais nenhuma perspectiva de dias melhores, Deus chama o profeta, e o profeta vem. Então veio sobre mim a palavra do Senhor e disse-me: escute e veja o que eu vou te mostrar. E Deus o levou em espírito a um enorme vale, a um vasto vale, coberto de ossos secos. O profeta então se desvia. O texto diz que ele não anda entre os ossos, mas que ele passa ao redor dos ossos, porque os judeus tinham medo de tocar em cadáveres, mesmo que fossem ossos antigos. Ele passa ao redor, temendo encostar. E ele começa então a passar ao redor e reparar e a observar que o vale era muito grande e que havia muitos ossos sobre a face do vale. Então o Espírito do Senhor a ele perguntou: filho do homem, poderiam estes ossos reviver? Sapidamente ele responde o Senhor é que sabe, eu não sei, eu não posso falar nada, eu não tenho nada para dizer. Amados, como falar alguma coisa? Como responder a algo? Ele diz: o Senhor sabe se isso é possível ou não, eu não sei. Então o Senhor disse a ele: filho do homem, eu te trouxe aqui para você profetizar. Você vai profetizar sobre este vale de ossos secos. Quem são os ossos secos? A nação de Israel. A profecia, irmãos, vem em resposta às súplicas, a orações que eles faziam, se lamentando, dizendo: Senhor, nós já estamos mortos, os nossos ossos já secaram, a nossa esperança acabou, nós não temos perspectiva, estamos cortados. A resposta de Deus, quando você ora, Deus responde. Quando você clama, os ouvidos do Senhor se inclinam para você. Aprenda a clamar e você vai ver que Deus te ouve, você vai ver que Deus te responde. A resposta de Deus ao clamor de toda uma nação foi a visão do vale de ossos secos. É uma visão de esperança. Então o profeta está ali com o Senhor, e o Senhor diz: profetiza. Ele então diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como poderiam ossos mortos, como poderiam mortos ouvir a palavra do Senhor? Como poderiam mortos ouvir? Mas a profecia é: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E quando ele começa a profetizar sobre o vale de ossos secos, ele vai contemplar algo extraordinário, uma visão que o homem nunca teve antes, uma visão que o homem nunca mais teria. Foi a única. Ele foi privilegiado com uma visão maravilhosa. Aquela imensidão de ossos, aquele cemitério a céu aberto, começou a testemunhar um evento maravilhoso que só pode crer quem for crente. Os ossos começaram a se unir, ossos com ossos, eles começaram a se formar. De repente havia milhares de esqueletos, irmãos, que cena, milhares de esqueletos de pé, esqueletos à vontade, esqueletos para todos os lados. Ele olha assim e fala: meu Deus, como isso pode acontecer? Ele continuou profetizando, e enquanto ele profetizava, Deus começa a formar a vida. Primeiro vieram os nervos e foram estendidos sobre os cadáveres ou sobre as ossadas. Depois dos nervos, Deus então continuou trabalhando, e os cadáveres que agora eram esqueletos com nervos, são esqueletos com nervo,
e a carne cresce sobre o corpo. Agora era um exército de gente morta que não tinha pele. Por último vem a pele. Ele profetiza e Deus cobre os cadáveres de pele. Eles estavam em pé, perfeitos. O profeta olha e descobre que apesar de estarem de pé, eles ainda estavam mortos. Então Deus diz: profetiza agora o Espírito sobre eles. Diga, ordene aos 4 ventos, aos 4 cantos, que o Espírito venha e repouse sobre eles, para que o que, igreja? Vivam. Repita comigo: para que vivam. Para que vivam. E ele profetizou. E enquanto ele profetizava, Deus soprou o Espírito sobre aquele exército de homens e mulheres que acabavam de ressuscitar, e eles viveram, e eles foram vivificados. Quando o profeta chega com essa visão e relata aos ouvidos de Israel, isso foi um bálsamo, isso foi uma palavra que devolveu a esperança, uma palavra que os colocou de pés novamente, pois eles já estavam entregues ao desânimo, entregues à desesperança, entregues à morte. Agora eles, depois de ouvirem aquilo que o Senhor fez com eles, o que o Senhor pretendia fazer, isso é apenas uma visão, não aconteceu de verdade, é uma visão daquilo que Deus pretendia de fato fazer. Ao ouvirem a palavra, eles se levantaram e começaram a crer novamente, e começaram a ter esperança novamente, e começaram a ter certeza de que Deus ia restaurá-los, que Deus ia devolver a eles as terras que o inimigo tomou, que eles iam ainda serem felizes naquela terra, porque o Senhor era com eles. Amados, mas o que eu quero te dizer, que Deus me mostrou nessa palavra, que isso não foi apenas um feito histórico, não foi apenas um evento acontecido. Aqui o profeta Ezequiel tipifica o próprio Senhor Jesus, o único profeta que na Bíblia é chamado de Filho do Homem. Deus sempre dirigiu-se a ele como Filho do Homem. A única pessoa chamada pelo próprio Deus de Filho do Homem no Antigo Testamento é o profeta Ezequiel, porque este título, este nome pertencia no futuro o próprio Filho de Deus. Jesus é chamado de o Filho do Homem, de o Filho do Homem. Este profeta tipifica o próprio Senhor Jesus. A grande obra, o grande avivamento que o profeta participa em visão, ele seria de fato realizado através do grande profeta que viria. O profeta não de um avivamento histórico, como aconteceu com Israel. O que aconteceu com Israel foi um avivamento histórico, aconteceu no passado. O profeta do futuro, o Filho do Homem, ele traria um avivamento que nunca mais terminaria. Seria o profeta do avivamento contínuo, o profeta do avivamento permanente, o homem que recebeu o poder de devolver a vida aos mortos. O que Ezequiel fez ali, simbolicamente falando, foi profetizar em nome do Senhor, porque a fonte do poder não era ele, era o Senhor. A fonte da vida não era ele, mas era o Senhor. Ele simplesmente age como interlocutor, como mensageiro, mas o profeta do futuro, o grande avivalista, o que traria avivamento contínuo e permanente sobre todos os que vivem sobre a terra, ele tem a vida em si mesmo. Ele não operou algo no passado, ele não é um Jesus histórico, ele é o mesmo que continua fazendo milagres hoje. E sabe o que Jesus falou a respeito disso? Ele disse o seguinte: o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer, porque a ele foi dado a
vida em si mesmo, e eu dou a quem eu quero. Continua Jesus falando a respeito disso. Ele afirma o seguinte: eu vos digo a vocês, ou eu lhes digo hoje, porque ele não é um profeta histórico, ele é o profeta do presente. Ele afirma o seguinte, ele diz o seguinte para você hoje, para mim hoje, não para Israel no passado. Ele diz o seguinte: chegou a hora, chegou o momento em que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, em que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, como você ouve a voz do Filho de Deus? Através das Escrituras. Você ouve a voz do Filho de Deus, e que estejam mortos viverão. Ele diz ainda que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, a voz do Filho de Deus. E aqueles que estavam mortos e que ouvirem a voz do Filho de Deus ressuscitarão. Ezequiel é apenas uma parábola, é somente uma ilustração do que ia acontecer no futuro. As pessoas ficam presas a um feito histórico acontecido com Israel há muitos anos atrás e não conseguem discernir. Isso é apenas uma ilustração. O verdadeiro Filho do Homem tem o poder de vivificar, de avivar. Veja a condição de Israel. A condição de Israel era uma condição de desesperança total. Eles não tinham nada, eles não podiam fazer nada para mudar a situação deles. Eles estavam sequíssimos, mortos. Emocionalmente, eles não tinham nenhuma esperança. E de fato, espiritualmente, eles haviam sido cortados.